A semana passada olhamos o macro, estudamos algumas ideias da visão geral desses 2 capítulos. Tem só algumas coisas restantes e aí hoje nós vamos entrar no detalhe do texto. Aquele texto, todo mundo recebeu por e-mail o texto, eu acho que semana retrasada. Se não, nós vamos ver ele aqui. Posso até ver se o Elodie pode imprimir uma cópia, se você quiser, para acompanhar. Deixa eu só dar umas palavras finais sobre o macro do 4 e 5, que tem a ver com, na verdade, 4 a 22 como um todo. Então, mais uns 3 temas que nós vamos ver, assim, muito fortes nesses capítulos, nessa visão como todo. Um será o conceito, eu acho que comecei com a palavra errada, mas a guerra messiânica. O que eu quero dizer com isso? Guerra messiânica. A expectativa era de que o Messias seria o líder numa guerra, né? Uma expectativa que não é baseada em coisas assim erradas, é o que a Bíblia disse. O Messias viria, seria o líder do exército de Deus contra os inimigos. E sendo que a Madá trouxe uma Bíblia grande, e aí eu me empolguei com o negócio, e eu queria ler um trecho de 2 Macabeus. Não é um trecho da Bíblia, assim, na nossa canônica, mas sempre fez parte de leitura da igreja, e por muito tempo a igreja algumas partes da igreja hoje em dia reconhecem esse livro como parte dos livros inspirados. Essa é outra discussão, nós não aceitamos, mas este livro, a Revolta dos Macabeus, esse livro teria escrito perto da época que o Novo Testamento foi escrito, talvez um pouco antes, né? Mas é para você sentir o clima de revolta, o clima de revolução, o clima assim de o que eles estavam enfrentando e o que eles esperavam de alguém, como que eles viviam e como é que eles lutavam pela sua própria fé, o que eles estavam dispostos a fazer pela fé no Deus único, no Deus dos judeus, o Deus de Israel. Então, só para você sentir um pouco de como que eles enfrentavam, essa seria uma história que eles contavam às vezes em casa, de família, uma história conhecida deles, e para a gente não tem muito contexto, né? Mas eu vou ler em voz alta. Se você quiser se acompanhar, que você deve ter na sua Bíblia aí, 2 Macabeus. 2 Macabeus 7. São leituras interessantes esses livros do Macabeus, como a revolta que aconteceu no ano 165, mais ou menos. Uma família chamada família Macabeus tinha alguns filhos, e vários deles tomaram posse, se revoltaram contra Roma e conseguiram independência da cidade de Jerusalém, conseguiram economicamente uma independência, e foi um tempo interessante deles. Não durou por muito tempo. Que data você falou? 165, uma boa data, se não me engano foi o ano em que eles conseguiram a independência de Jerusalém. Então a revolta foi em volta dessa época, então não é muito tempo antes de Cristo, né, chegar em cena. E ela revela assim como é que era, né? E o espírito, que eu acho que fazia parte da cultura judaica. Mas você seria depois de Cristo? Isso. De 165 até 62, né? 62 passaram a ser viver sob o jugo romano. Então a história que eu vou ler, ela é sobre uma família. Se ela é fictícia ou não, eu acho que não importa muito. A ideia é que era assim que eles entendiam a sua luta. Uma mãe com 7 filhos estavam presos e iam ser mortos. E olha a razão, porque eles não queriam comer carne de porco, não queriam desobedecer Moisés, queriam manter a fé no seu Deus. Só para você ver o que eles estavam dispostos a fazer, tá? Vou tentar ler com a minha melhor voz e pronúncia em português para vocês. Versículo qual? Começando no versículo 1. E aconteceu também que, tendo sido presos 7 irmãos com sua mãe, o rei, que queria obrigar a comer carnes de porco contra a lei, atormentando-os para isso com açoites que lhes davam com
açorragues de couro. Flagelos. Oi? Flagelos. São unidades com flagelos e nervos. E nervos de boi. Mas um dos filhos, que foi o primeiro, lhe disse desta maneira: que pretendes tu e que queres saber de nós? Nós estamos prontos a antes morrer do que a violar as leis de Deus e da nossa pátria. Com que irritado o rei mandou pôr ao lume frigideiras e panelas de cobre até ficarem em brasa, as quais, feitas logo em brasa, ordenou que se cortasse a língua ao que tinha falado primeiro, e que, arrancada a pele da cabeça, lhe cortassem também as extremidades das mãos, dos pés, à vista dos outros seus irmãos e de sua mãe. E depois dele, assim decepado já por todo o corpo, mandou que o chegassem ao fogo e o torrassem na frigideira, quando ainda respirava, no qual por todo o tempo ele era atormentado. Os mais irmãos exortavam uns aos outros com sua mãe a morrerem constantemente, dizendo o seguinte: o Senhor Deus verá a verdade e consolar-se-á em nós, conforme o declarou Moisés, quando o protestou no seu cântico por estas palavras: ele será consolado nos seus servos. Isso aí faz parte de um salmo. E morto deste modo o primeiro, e levavam eles o segundo a padecer com ultraje, e tendo-lhe arrancado a pele da sua cabeça com os cabelos, lhe perguntavam se queria ele comer das viandas que lhe prestavam, antes de ser atormentado em cada um dos membros de todo o seu corpo. Mas ele, respondendo na língua de seus pais, aramaico ou hebraico, teria falado: não farei coisa alguma. Pelo que também este padeceu em segundo lugar os mesmos tormentos que o primeiro. E estando já para dar o último suspiro, ele falou o seguinte: tu, ó malvadíssimo, na verdade nos fazes perder a vida presente, mas o Rei do mundo, o Rei verdadeiro, nos ressuscitará na ressurreição da vida eterna, depois de sermos mortos em defesa das suas leis. É só isso. Mais para frente a mãe também tem que enfrentar, e ela dá uma dura no rei lá, é interessante. Mas você vê o que eles estavam dispostos a sofrer pela sua fé, né? Isso antes de Cristo. Você vê o espírito do judeu, como é que eles se enxergavam, o que eles estavam prontos a fazer pelo que eles criam, né? E a esperança deles, você vê a ressurreição, a esperança na vida eterna, a esperança num dia de julgamento, a esperança que Deus não ia deixar eles sofrer aleatoriamente e não ia deixar o rei pagão assim impune. Essa esperança era muito forte, e é o que nós vamos ver presentes no livro de Apocalipse. E eles estavam esperando aquele que ia justificar tudo isso, o guerreiro. E a parte do Messias seria justificar esse tipo de opressão que eles estavam vivendo. Então esse tema, guerra messiânica, queria te dar uma coisa mais palpável para você ver quão real era essa esperança e quanto que eles sofriam. Não era apenas uma esperança meio, as profecias diziam, então eles esperando. Era uma coisa que eles viviam, uma coisa que eles tinham sofrido pela essa causa, né? Então era uma esperança viva que fazia diferença na vida deles, de um líder, um guerreiro. Então, para chamar Jesus de Messias envolvia invocar tudo isso. Como que Jesus vai fazer isso então? Como é que ele fez isso? Como é que ele está fazendo isso, se nós chamamos ele do nosso Messias? E o livro de Apocalipse vai nos dar uma resposta surpreendente nisso. Segundo tema que nós vemos aqui percorrendo o livro é o tema de segundo Êxodo. Segundo Êxodo. Isso quer dizer que Deus tinha prometido novamente resgatar, salvar um povo, né? Da mesma forma que Deus desceu e puniu o rei pagão, o faraó, pagão. Ele resgatará novamente o seu povo, conforme fez no Êxodo. Então, os profetas profetizavam um segundo Êxodo, segunda libertação, e isso vai estar dentro do livro de Apocalipse. As visões vão usar muita linguagem do primeiro Êxodo para descrever o que Jesus está fazendo atualmente.
E o terceiro, nós vimos um pouco disso na última carta, essa noção de ser uma testemunha. Testemunha seria as pessoas que presenciaram a ação de Deus, presenciaram a ação de Deus e por causa disso são testemunhas de Deus. Viram Deus agir e podem agora testemunhar das suas maravilhas. E um ato que nem Êxodo é um ato que faz as pessoas testemunhas. Então Deus prometeu que no segundo Êxodo o seu povo novamente será testemunhas desse fato e poderão proclamar isso. E a gente viu isso no livro já, esse tema iniciado. Então tem 3 temas que vão percorrer bastante dessas visões, tá? Que vai explicar um pouquinho da linguagem que veremos. Beleza, essas são algumas palavras iniciais dos capítulos 4 e 5. Agora vamos tentar ver o quanto que a gente consegue fazer destes capítulos. Tá bom? Alguma pergunta? Até agora? Um comentário? Dúvida? Eu tenho uma sugestão. Sugestões? Até eu pensei em quando eu estou assistindo. Quem tem Netflix, tem um documentário muito bom que eu vi, acho que ontem ou anteontem, se chama Padrões de Evidência, Êxodo. Assistam, procurem, não sei se está, eu não lembro se está em inglês ou português, mas muito, muito bom. Eu gosto de arqueologia bíblica, Patterns of Evidence, Exodus, Padrões de Evidência, Êxodo. Foi o livro, a gente assistiu em casa, lembra aquele lá? Vocês viram? Só que agora eu vi, então ficou muito legal. Ela está se vendo um documentário sobre evidência histórica de um êxodo, né, do êxodo da Bíblia, né, em relação aos estudos científicos hoje em dia. É interessante, vale a pena assistir. Então eu vou fazer mais uns 5 minutos aqui, por favor, só a gente fazendo revisão, especialmente do que a gente fez ontem, semana passada, né? O que nós deveríamos extrair da semana passada? Então, o ponto crucial neste livro é de nós enxergarmos que o evento de Jesus chegando, morrendo, ensinando, ressuscitando, e tudo isso somando com o evento que Daniel antecipou, o momento do Filho do Homem. E a sua ressurreição, a sua subida ao céu no final dos evangelhos, é esse momento onde ele sobe para o céu para receber o reino, o momento esperado em Daniel 7, onde alguém ia receber a autoridade para reinar e subjugar finalmente as nações que estavam oprimindo o povo de Deus. Então este momento cumpre a expectativa de Daniel 7. E é por isso que temos uma guerra no livro de Apocalipse, a guerra messiânica. É porque ele foi lá e tomou posse. Então agora há conflito contra estes que não querem se submeter. Mas a vitória já foi garantida, né? A batalha mais importante. Só que falta alguns restantes agora, semelhante ao que acontecia na época onde 2 nações iam batalhar num lugar distante, né? E aí a vitória já era feita, mas agora o que restava era subjugar as cidades e tudo que pertencia àquele outro reino. E às vezes demorava este processo. Então, imagine que o Brasil lutou contra a China, sei lá, mas só que a luta aconteceu lá na Índia. Os 2 países se encontram no meio. E ali foi determinado que o Brasil perdeu. Imagina que sem internet, sem nada assim, o quanto tempo ia demorar para o navio voltar com todos os soldados para chegar a notícia. Aí quanto tempo ia demorar para a China impor todas as suas leis novas aqui nessa terra. Todo aquele processo, aí pessoas se revoltando, não querendo aquilo. E o processo de impor o que aconteceu naquela guerra final. É uma coisa semelhante aqui que a gente tem. O Jesus subindo, tomando posse, recebendo autoridade, sendo coroado, né, naquele momento, e a guerra que vem subsequentemente, em seguida, né, ela é resultado
Ela é um resultado dessa vitória. E é isso que Apocalipse está descrevendo para a gente, que essa guerra é um resultado da luta. A gente, combinando isso com Apocalipse 12, que é uma guerra por causa da vitória de Jesus. Então a guerra não é uma luta para Jesus ser coroado finalmente, mas ela é, na verdade, um conflito porque Jesus conquistou. Então a igreja está numa luta no livro de Apocalipse. Os primeiros 3 capítulos a gente vê um pouquinho dessa linguagem de luta, né? Esse tema de vencedor, vencer, que é a palavra conquistar, é um termo militar. A igreja é chamada para vencer, para conquistar, ela é chamada para entrar na guerra, ela é o exército de Deus. Só que nas cartas a gente não vê ainda, nos primeiros 3 capítulos, com quem que ela está lutando, por que tem essa batalha, quais são as formas que essa batalha leva. A gente não vê muito disso, só apenas: igreja, você tem que voltar a fazer o que você fazia e conquiste então, não seja derrotado. A linguagem que a gente vê é porque ela está na guerra, ela está na guerra messiânica. Aí os capítulos 4 a 22 vai esclarecer para nós quem que é o inimigo, como que essa guerra é lutada e como que ela foi já declarada a vitória. Veremos isso nos capítulos 4 a 22. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Então aqui nós vamos ver no capítulo 4 e 5, né, uma descrição de Jesus subindo e sendo coroado e dando início a esse tempo. E o restante que vai para frente é tudo que foi dado início durante essa época e como que será esse tempo depois da ressurreição, o tempo que nós vivemos. E, repetindo, que nós vamos ver entre esses capítulos 4 a 12, uma série de visões que elas em si não são sequenciais, né? Porque a sequência é apenas que uma segue a outra, a visão. Mas cada visão é distinta e ela descreve, muitas vezes, a mesma coisa, de outro ângulo. Então, vou te dar um exemplo. Nós vamos ver 3 séries de 7 neste livro, nessa parte, de 4 a 12, né? Nós vamos ver 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A proposta aqui é que as 7 trombetas elas não seguem os 7 selos, elas não vêm depois. Na visão, sim, ela foi vista depois, mas elas estão descrevendo, as 3 estão descrevendo o mesmo período de tempo, a guerra. Sim, a guerra messiânica, de ângulos diferentes, perspectivas, detalhes importantes sobre a mesma época, né, que é essa guerra, o que a igreja enfrenta, o que ela vai ter que fazer, explicando um pouco o que é que está acontecendo no ambiente celestial. Então a gente vai vendo essas visões não como sequências de eventos, mas como visões distintas que descrevem o mesmo evento com perspectivas diferentes. E, no geral, está descrevendo todo este tempo. O que é que aconteceu depois da ressurreição? Como é que Jesus deu início a toda essa bagunça na terra? Como é que a gente explica corrupção, perseguição, opressão do povo de Deus depois da ressurreição? Se Jesus é o Messias, por que o seu povo está sofrendo? Se Jesus está em controle de todas as coisas, por que nós estamos sendo perseguidos e oprimidos? Por que a gente está sofrendo tanto? Por que Deus não fez alguma coisa? Jesus nos salvou? Por que estamos aqui? Então esse livro serve para descrever tudo isso. O que é que está acontecendo? Qual é essa guerra? Perguntas? 7 minutos. Passei 2 minutos do tempo que eu queria gastar na revisão. Mas essa parte é importante. O problema foi 7. Isso, 7. Eu acho que esse ponto é crucial, de enxergarmos que nós vamos dar o início ao que Apocalipse descreve que aconteceu logo depois da ressurreição. Se isso está claro na sua cabeça, aí podemos caminhar para frente. Então não tem para trás aqui, viu? Vamos para frente. Vamos. Capítulo 4.
Todo mundo tem esse texto? Sim, não? Sim. Não? Tá, está no e-mail. Tá bom, mas se você tiver ela com você, é bom, porque não vou olhar todas as referências dos rodapés, mas é relevante para você, quando você for ler em casa e tal, tem coisas interessantes que eu tentei incluir ali, mas que, por causa de tempo aqui, muitas vezes a gente não chega. Então, eu coloquei em vermelho essa palavra que vai se repetindo bastante. Tentei colocar em cores diferentes 3 ou 4 palavras que se repetem muito e que são relevantes para a nossa visão, para a gente ter certeza, né, do que está acontecendo. Então agora mudou. Lembra que nas cartas seguia o mesmo padrão, né? Introdução, aí tinha uma sequência. Agora nós estamos em outra visão, então visão distinta, não vai seguir o mesmo padrão, não é mais uma carta para uma igreja local, mas continua sendo uma carta para todas as igrejas. Isso aqui é a carne da carta para as igrejas. Então depois dessas coisas, depois da revelação de Jesus para as igrejas específicas, né? Depois das 7 cartas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta. Talvez a gente passe rápido nisso, mas falando comigo como trombeta. Isso soa meio estranho para você? Assim, falando comigo como uma trombeta? Muito alto. Quase que gritando. Quase assim, para mim, nenhuma voz para mim parece uma trombeta, mas eu acho que a ideia é muito, muito alto, né? E... eu pensei nisso. Quando a mãe fala, vem aqui, entra, vem. Isso é uma trombeta. Quando chama tudo pelo nome completo. Mas uma pequena frase que nem essa, ela nos lembra que nós estamos... E João está falando como que nem os profetas antigos. Ele está ouvindo a voz de Deus. Ele está seguindo, ele está em continuidade com a tradição dos profetas. Quando Deus falava com eles, às vezes era muito alto, né? E até o físico deles era afetado. Então a voz falava: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele está sendo, né, ele estava em espírito no primeiro capítulo, viu a visão de Jesus, recebeu aquela instrução específica. Depois dessas coisas agora, ele está indo para outro lugar e ele vai ver uma visão. Então isso nos prepara um pouco, que nós vamos enxergar alguma coisa diferente. Ele está saindo um pouco fora do normal, né? Vem cá, sobe aqui, lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O que eu acho que é importante dessa parte aqui é que isso aqui apresenta para a gente capítulos 4 a 22. Né? Isso aqui não é só para o capítulo 4. Saindo das cartas, isso aqui separa 4 a 22 do que veio 1 a 3. Agora eu vou te mostrar, né, o que eu quero falar para você. E aí começa a visão do trono. Então aqui é uma boa parte que marca para a gente o que vai acontecer. Então ele fala o que deve acontecer. Eu gosto bastante disso aqui. O que deve acontecer. Não sei como está na sua Bíblia, na sua tradução. Coloquei no rodapé isso aqui, o que tem que acontecer. Ela dá uma sensação de algo que foi determinado, né? A soberania de Deus. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Vou te mostrar as coisas que acontecem com absoluta certeza. Então não tem jeito de fugir disso aqui, a autoridade de Deus. O que vai acontecer depois dessas coisas. O depois dessas coisas é esse aqui, é o mesmo do primeiro versículo, né? Então, depois do que eu já revelei, imediatamente estava no Espírito. Coloquei um rodapé, vou baixar aqui para nós vermos o rodapé 42, para você ver aqui embaixo. Eu coloquei, é difícil traduzir essa frase, nós temos traduções diferentes aí na Bíblia.
mas ele é muito parecido com Ezequiel 2. Na verdade, Ezequiel 2 é o único outro lugar que o profeta começa a falar em linguagem assim. Isaías não fica desse jeito, mas Ezequiel sim. E a ideia de estar no Espírito é o que capacita João a escutar a voz de Deus. Essa é a ideia aqui. O profeta Ezequiel, ele é levado no Espírito. E essa frase ela é bem ambígua. Então, algumas traduções tem coisas tipo, eu acho que levado, arrebatado no Espírito. Suba para cá. Tem a ver com isso, né? Suba, sei lá, saída. Pode ser um movimento, né, espacial. Eu tenho mais a tendência de achar que estar no Espírito tem um pouco mais a ver com o estado dele. Eu estava cheio, eu estava sob o controle, debaixo da influência de o Espírito. Ele estava me controlando, ele estava falando comigo, eu fui tomado como posse do Espírito. É uma coisa temporária. Eu acho que não é tanto o Espírito me pegou e levou para um lugar, é o estado que eu fiquei. Eu ouvi a voz, eu fui lá, obedeci, aí eu fiquei. É um momento de Deus revelando alguma coisa. E esse termo que a gente vê aqui, no Espírito, ele é o termo que também é usado para a nossa vida, de estar no Espírito, dentro da influência, debaixo do poder e autoridade do Espírito. Essa frase assim pequena, no Espírito, ela é uma frase densa, né? Estar no Espírito é de estar debaixo da autoridade dele, de ouvir a voz clara de Deus, de estar obediente. Dá para fazer um estudo só sobre essa frase preposicional, bem interessante. Então, nesse estado, onde ele está ouvindo a voz de Deus, está submisso, ele viu diante de mim, falou assim, diante de mim estava um trono no céu. E se você ler os textos de Ezequiel, é bem parecido com este trono. O que ele quer, parece que passar para a gente é que ele estava vendo o lugar onde Deus, o centro de comando de Deus, mais ou menos, né? Eu vi um trono grande e nele estava sentado alguém. Gente, eu fiquei fascinado com esse alguém aqui, porque a gente sabe quem é essa pessoa, né? Eu fiquei pensando, por que ele falou alguém aqui? Não sei se isso te soou meio estranho. Ele faz aqui um comentário curioso. João evita descrever Deus sob forma humana, e nem sequer o ilumina, limita-se a sugeri-lo através de uma visão de luz. A cena se inspira da Ezequiel 1:10. Esses trechos aqui vem muita coisa parecida, não idêntica, mas parecida com Ezequiel. E eu fiquei intrigado com o fato de ele não falar simplesmente Deus que estava no trono, mas ele fala alguém, né? Ele convida a gente a começar a imaginar o que ele está descrevendo. É um convite aqui para a gente usar a nossa imaginação. Aí você vai ver, se você tem o PDF meu que eu mandei, você vai ver quantas vezes, em vez de ele falar simplesmente Deus, ele fala aquele que estava sentado, aquele que estava sentado, aquele que estava sentado, aquele que estava sentado. Ele fica repetindo, aquele que estava sentado. Por que fazer isso, né? Por que ser tão repetitivo? Olha o versículo aqui, eu vi no trono, nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado, ele repete de novo, em vez de falar simplesmente ele, ou essa pessoa, ele repete a descrição. Estava pensando que a gente faz coisas assim, às vezes de formas meio sarcásticas. Em vez de falar o nome da pessoa, a gente descreve uma coisa que ela faz. Lá vem... em vez de falar o nome, né? A gente está bravo com alguém, ou frustrado, ou tirando sarro, a gente fala, lá vem aquele cara que... né? Lá vem o chato, lá vem o... Oi? O cara que anda de bicicleta. Vem chegando o Serginho, o cara que... Aí dá para colocar um monte de descrições depois, né? Mas a gente usa essa linguagem quando a gente quer descrever ou ressaltar uma qualidade, ou no sentido de humor, ou a gente quer jogar para baixo, ou até mesmo para jogar para cima. Então ela tem uma função. Então Deus, ele quer descrever Deus, ele quer que a gente fique pensando no fato de que Deus está reinando. Quando ele vê a imagem celestial, ele quer enfatizar com essa descrição repetitiva
de que Deus está sentado. Deus não está de pé, Ele não está correndo para lá e para cá, Ele não está frustrado. Deus, não está na guerra que a gente vai ver, Ele não está, preocupado, Ele não está com medo, Ele está sentado. Eu acho que isso é uma coisa que Ele queria transmitir para o povo. A gente leu aqui a descrição de Macabeus e os cristãos ficaram numa situação parecida com essa descrição, debaixo da ameaça de morte pelo Império Romano. E essa visão daria um pouco de consolo. Quem está sentado no trono não é César e não é o Império Romano, é Deus. Então ele fica falando, aquele que está sentado, aquele que está assentado. Deus está sob controle de todas as coisas. Então não é aleatório essa repetição, vez após vez, após vez, após vez. Deus está sentado, Deus está assentado. Ele está com as mãos sobre todas as coisas, né? É um jeito de deixar isso bem claro. Ele está lá, não está esquecido e não está distante e não está longe das coisas. Distante e longe é a mesma coisa. Então aquele que estava sentado, versículo 3, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Que bom que tinha 24 anciãos, e não 25, 26, os 24 tronos. Combinou, 24 tronos com 24 anciões. Mas é óbvio, em vez de falar 24 tronos e com anciões em cada um, ele repete o número 24. Então ele tem algum tipo de propósito com isso. Ele está sendo bem repetitivo com suas descrições, com seus números. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Vamos parar ali, e eu fiz algumas perguntas no e-mail que eu mandei sobre esses anciãos. O que vocês acham desses anciãos? A Bíblia, o texto aqui não nos dá uma identificação clara, né? Mas quais dicas nós temos aqui no versículo 4, inclusive, desses anciãos? Te dei também no rodapé algumas fontes para você ler também como referência, mas queria saber o que vocês acham dos anciãos. Eu falar que o Lula está querendo poder para uma dessas cadeiras. Bem interessante, já que aqui está difícil, tentar lá. Para mim remete o número 24 porque isso é o 12 mais 12, né? E o 12 é meio os tribos, 12 apóstolos. Os profetas, 24. Não, estão lá no meio, né? Não tem 24 profetas. Então eles representam um outro grupo, talvez. 12 e 12 também é uma boa, isso historicamente, temos muita gente que acha assim. Vai, lê para nós, John. Esses anciãos exercem o papel sacerdotal e real, ouvem, adoram a Deus, já tem diversas referências, oferecem as orações dos fiéis, versículos 5 e 8, assistem no governo do mundo, dos tronos, participam do seu poder real, as coroas. Seu número corresponde talvez ao das 24 ordens sacerdotais da 1 Crônicas 24, primeira semana. Um dos rodapés eu incluí, eu acho, não sei se foi 24, talvez eu coloquei 29, o capítulo 29. Mas tem já uma precedência do número 24 na Bíblia, que Davi instituiu um grupo de divisões de sacerdotes que iriam servir no templo, perto do trono de Deus, de fazer o louvor, de fazer outras coisas. É possível então que esse número 24 tenha a sua origem neste conceito, de que da mesma forma que os israelitas louvavam, esse sistema
era baseado nisso. O sistema dos levitas seria baseado no que está acontecendo no céu, que tem um grupo lá louvando. Talvez a ideia desses anciões é que eles representam isso, esse grupo que louva a Deus. E que mais? Eu fiz uma pergunta no e-mail assim, dos detalhes que nos é dado sobre esses anciões. Elas não são aleatórios, né? Como que eles são descritos? Fora o número, como que os presbíteros, aqui é a palavra, presbíteros, representantes, governantes. Talvez seria bom eu falar um pouco. A palavra ancião aqui é a palavra presbítero em grego. E presbítero pode ser uma pessoa mais velha, mas também ele era usado frequentemente para descrever os líderes de Israel. Então, quando Deus se reunia com o povo, como que ele fazia isso? Não era com todo mundo, era com os presbíteros de Israel. Então, ele chamava os presbíteros, e os presbíteros iam lá para frente, e eles representavam o povo, e Deus descia para conversar mais intimamente com eles. Então, ela tem também, ancião teria um contexto assim, de representativo, alguém que representa outras pessoas. E eu estou mais inclinado nesse sentido, que o número tem a ver com o grupo que louvava a Deus, uma função sacerdotal, mas quem essas pessoas são, o João não está muito preocupado em falar especificamente, Joel, Micael, Gabriel, e falar o nome e quem que eles fazem. Ele não está muito aí, ele quer descrever a cena no total. Nós temos pessoas servindo Deus lá, eles são representantes, mas olha a descrição deles no versículo 4, eles eram vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Quem mais que nós já temos lido em Apocalipse tem uma descrição parecida? Oi? Parecido, mas não com... Não, mas é bem parecido. Jesus está com... Capítulo 1 ele está com roupão, mas eu não creio que ele está com a coroa de ouro. Esses tecidos brancos é bem específico. Então, só um pouquinho. Eu não recebi esse complemento da terra, recebi um e-mail, então acho que Não dessa semana. É retrasado, faz um tempinho. Eu não tinha imprimido aí. A palavra ancião significa presbítero? Sim, é a palavra presbítero. E a palavra presbítero em grego, presbúteros, ela significa um representante, né? Digamos, o governador, uma coisa assim. Ou pode ser pessoa velha. Simples. Mas eu acho que aqui a ideia não é que tinha 24 velhinhos. A ideia é mais... ou governadores, ou eles são representantes, eles estão... seriam alguns fiéis, porque aqui, por exemplo, na de Sardes, onde ele fala, eles andarão comigo, não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestido de branco. Daí tem outra parte, que é quando ele diz que vencer vai sentar comigo no trono, falando de alguns fiéis, essa descrição? Sim, nas cartas na igreja, para as igrejas, as pessoas descritas com vestidos como roupa branca e coroa são as pessoas, os vencedores, os conquistadores, os fiéis, que nem a Karen falou, os obedientes que obedecem. O que eles vão ser vai ser essa coisa. Então eles são bem parecidos com essa descrição, pessoas obedientes, fiéis, e essas coroas eram dadas para as pessoas que foram obedientes a ele. Eu acho que essa associação eles são representantes do povo de Deus, talvez o que o povo deveria fazer, né? Essa ideia de ter uma representação celestial nossa, ela já aconteceu no capítulo 1, Jesus andando nas lâmpadas, as 7 lâmpadas são as 7 igrejas, né? Parece que nós temos uma correspondência no céu que nos representa. Efésios diz que nós já estamos no céu, estamos ao lado lá de Deus em Jesus. É como se tivesse uma representação nossa lá. Então eu acho que a ideia é mais ou menos isso, né? Ele representa nós, o que nós deveríamos ser, o que nós somos, de algum certo sentido. Representa de alguma forma o povo de Deus. E 24 pode ter essa noção de 12 e 12, né? O povo completo de Deus.
Alguma coisa assim. Por aí, esses são os temas que eu acho que são seguros para a gente definir os anciões. Não, nada. Só achei. Era muito difícil de explicar isso. Uhum. Se você vai explicar para alguém fora da igreja, eu não sei que viagem. Agora, o que eu não quero que a gente fique preso é lembrando que João tem a intenção de comunicar alguma coisa com isso. E a função principal não é, você precisa saber que tem 24 velhinhos lá com coroas e vai ter uns monstros lá, os 4. Eu gosto de falar 4 monstros, que é basicamente isso que eles são. A intenção dele não é que a gente fique pensando assim, que tem esse 4 mais 24 e aí um mar de anjos. Não é essa a intenção. Ele quer que a gente entenda alguma coisa com aquele que está assentado, né? Ele é soberano e lá ele é reconhecido. O povo de Deus reconhece ele. Os seres viventes reconhecem quem Deus é. Então eu vou focar bastante nisso. Qual que é a mensagem que está sendo comunicada? Mas vamos completar aqui a visão. Versículo 5. Então tinha esses representantes lá que parecem muito parecido com o povo de Deus, né? Talvez são líderes ou representantes do povo em si. Do trono, versículo 5, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí começa a complicar, mas essa é a primeira parte. Relâmpagos, vozes e tronos, isso é comum com o trono de Deus, né? Representa essa grandeza, essa presença magnífica. Vozes, sons, seria talvez uma coisa mais certa aqui. Não é que tinha voz, literalmente saindo constantemente do trono, mas sons, barulhos da trovoada. Tinha uma presença, te dá uma sensação de grandeza, autoridade. E tinha essas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É engraçado, né? Porque a gente viu as 7 lâmpadas no primeiro capítulo como representante da igreja. Será que mudou alguma coisa aqui? Os 7 Espíritos de Deus? Fica um pouco confuso, né? Ele associa os anjos mais que o Espírito Santo, que se tornará, na tradição cristã, relacionada também com Isaías 11:2, o Espírito septiforme. Trata-se aqui dos anjos da face, que são os enviados de Deus. Uma série de referências, Zacarias, assim adiante. Eu fico um pouco, não sei muito bem o que eu acho dos representantes lá que se disse, dos 7, né? Mas com certeza os 7 Espíritos, nós já localizamos isso no primeiro capítulo como um jeito de falar do Espírito Santo, né? E por que é 7? Porque ele escolheu 7. E porque a igreja que é representada em 7 lâmpadas. Totalidade, perfeição, totalidade, não tem mundo que fugiu do 7. Sim, é que tem. Mas por que 7, não 12, não 4 e não 10? Tem vários números que representam totalidade. Só para a gente não ficar preso no 7, né? Ficar um número misterioso. É simplesmente o jeito que ele escolheu. E os 7 Espíritos estão nas 7 lâmpadas, que também é a igreja. O Espírito está dentro da igreja. O que faz ela queimar é o Espírito de Deus. Então eles estão todos lá perante Deus. Esses 24 anciãos. E aí essas lâmpadas, que agora o foco é mais no fato que o Espírito está lá com eles. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, que nojento, tanto na frente como atrás. Piorou. Então essa cena, você pode ler Ezequiel 1-2. Eu não quero ir lá agora e a gente ficar olhando os detalhes, que é confuso, mas eles não são idênticos, tá? É uma descrição geral que nos lembra bastante de Ezequiel, e nós precisamos pensar na totalidade da visão. Eu quero chegar até o final do 8 aqui e faremos um comentário desse 2-8.
Deixa eu ler o 7, né? O primeiro ser parecia o leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então nós temos uma cena que tem representantes perante o trono, nós temos o Espírito de Deus perante o trono ardendo, e aí nós temos esses 4 seres, ou como eu gosto de pensar, esses 4 monstros. O que está sendo descrito aqui nessa primeira cena? É uma cena que está usando várias fontes do Antigo Testamento, está tipo que mudando elas todas numa visão só, tá? Tem um filme, eu não sei como é que é em português, mas o nome em inglês é Brothers Grimm, e ele pega várias histórias, vários mitos comuns, não sei se é aqui também, mas nos Estados Unidos, e fazem uma história com eles. Então, vários personagens, historinhas, eles fazem toda parte de um filme só. Um desenho que eu vi recentemente que é parecido é Os Guardiões, alguma coisa assim, A Origem dos Guardiões. É um desenho, e aí tem lá Papai Noel, tem o Coelho da Páscoa, não sei o que, e todos eles estão juntos numa história só, participando de um evento, assim, né? Protegendo a fé em essas coisas místicas. Enfim, eles estão tudo participando num evento só, e são geralmente coisas que são meio independentes, e a pessoa está contando uma história com todos esses detalhes juntos. E é parecido com o que a gente tem aqui no capítulo 4, no sentido que ele pega vários traços de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, ele monta uma coisa só. Eu acho que isso é de propósito, é de unir todas essas coisas. O mesmo Deus que falou com Daniel, com Ezequiel, o mesmo Deus que estava sob o controle de vocês na época do exílio, o mesmo Deus que te puniu, o mesmo Deus que te libertou várias vezes. É sobre isso que nós estamos falando. E uma coisa nova sobre tudo isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas Ele quer unir todas essas coisas. Este é o mesmo Deus que está falando com a gente agora. A plenitude da revelação dele. Então fica toda essa bagunça, né? Mas Ele está lá. Ele está colocando junto tudo que a gente vê de Deus no Antigo Testamento, de certa forma. Esse é o efeito dessa descrição. É meio assim. Nossa. Nós temos os anciões, que parece de Êxodo, quando Deus desce e chama lá os presbíteros de Israel. Aí nós temos a visão de Isaías, tem um cântico Santo, Santo, Santo. Nós temos uma revelação que parece que Ezequiel, que é todos esses bichos ali, mas a cena no total é parecida com Daniel 7. Nós temos essa cena celestial e alguém que vai surgir perante o trono de Deus. Então acho que o efeito é um efeito total, com todos esses detalhes, de Ele ter dado isso para a gente. Não é de a gente ficar preso nos específicos, é mais de sentir o peso desse momento, assim, sabe? Nossa, esses bichos são quem guarda Deus. Esse trono é o trono do Deus único. Esses anciões representam que essa pessoa no trono é o Deus de Israel, porque os presbíteros estão lá, sabe? Dá essa impressão nessa visão. Você ia falar alguma coisa, Ion? Aqui o comentário: simbolismo inspirado em Ezequiel 5:21. Esses seres vivos são os 4 anjos que presidem ao governo do mundo físico, conforme 1:20. 4 é um número cósmico, os pontos cardeais, os ventos, conforme 7:1. Seus numerosos olhos simbolizam a ciência universal e a providência de Deus. Eles adoram a Deus e lhe tributam glória por sua obra criadora. Suas formas, leão, novilho, homem e águia, representam o que há de mais nobre, mais forte, de mais sábio e de mais ágil na criação. Desde Santo Irineu, a tradição cristã viu neles o símbolo dos 4 evangelistas. Eu tenho receio de colocar muito, né, nos detalhes. Uma, porque o Apocalipse ele não nos ajuda muito, né? Então você leva isso, interessante, mas eu sugiro não colocar muito peso isso aqui representa isso, representa aquilo. Para mim o geral isso aqui representa os 4 seres de Ezequiel. Agora, o quanto que cada coisa
a gente deve colocar peso? Eu não sei. Eu pessoalmente estou meio... Vou esperar até eu me sentir mais confortável, né? Mas é interessante que temos... Mas eu acho assim, ele vê toda essa grandeza. Então, ele não tem, às vezes, palavra para descrever o que ele está vendo. Então, ele descreve naquilo que ele conhece. Seria através do livro de Daniel, através do livro de Ezequiel. Às vezes, tem palavras que a gente... sei lá, uma coisa que você vê, que você quer contar para alguém, você não tem como palavras, nada parecido. E o mais próximo, é assim que eu vejo, é o livro de Daniel e o livro de Ezequiel. Então ele vai buscar ali e traz para a gente. Para mim é só isso, não sei. Sim, nós temos um jeito de nós lermos o livro que você falou, é que a gente podemos enxergar o livro assim, que ele está vendo alguma coisa que é difícil para ele escrever, né? E que então ele vai usar talvez termos que ele conhece. E isso é possível, é bem viável que seja o caso. Eu não sigo essa perspectiva, mas ela é possível. Uma coisa que eu não me sinto muito confortável é que eu acho que nos coloca numa posição até mais inferior, porque nós estamos lendo uma descrição de alguém que não entendeu muito bem que leu, então eu sinto que a gente fica mais distante ainda, né? Que a gente não vai então compreender. Se ele não compreendeu e ele viu, nossa, muito menos a gente que está lendo uma coisa, mas mesmo assim tem benefícios, né? Assim, eu gosto de pensar que ele está propositalmente dando os detalhes com coisas que a gente pode cavar e buscar e encontrar sentido. Então ele está bem específico, ele quer falar cara de homem, boi, ele quer falar essa descrição. Eu acho que isso é coerente com outras partes do livro, que é bem intencional, né? Bem detalhado. Tem uns links bem importantes que eu vejo que ele tem questão de fazer para a gente, né? Os detalhes. Então, como a gente enxerga os detalhes, tem duas perspectivas. Quando tiver uma coisa confusa, é bom que a gente reconheça que isso aqui é confuso. Aí nós temos, no geral, dois caminhos. Um é confuso porque ele não entendeu muito bem e está tentando compreender, é uma opção. E a outra com mais tempo, talvez a gente vai compreender melhor. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, então nós vamos buscar conhecer melhor, porque tem uma razão aqui, tem uma lógica. Então esses quatro, eles são anjos, sim, tecnicamente eles são querubins. Como é que eu volto aqui? Eles são querubins. Ah, é? Mas italiano Tá bom. Querubins são os anjos que guardam a presença de Deus. E essa é a função delas estarem aqui. Esses seres são querubins? São. Por que eles são querubins? Porque querubins guardam a presença de Deus. É o que estava na arca, é o que estava no véu que guardava os santos dos santos, é o que estava guardando o jardim do Éden. E era uma coisa comum no Oriente Médio sempre ter esses animais ou anjos, guardiões da presença, não deixavam nada impuro chegar e entrar, como na fé judaica, como na fé babilônia e qualquer coisa, tinha esses animais perto. Eu acho que essa é a ideia que nós podemos falar com certeza. Esses seres representavam os guardiões da presença. Então tudo isso ressalta quem que é essa pessoa no trono. Ele é de fato Deus. Ele é essa pessoa, ele é divino, ele é santo, ele é todo-poderoso, e os seres celestiais, todo mundo reconhece isso. Então você vê essa canção aqui, ele é o todo-poderoso. Este é o foco aqui. Lá no lugar celestial, talvez aqui na terra, cristãos, o Império Romano não reconhece Deus, e talvez o seu vizinho não reconhece Deus, mas tenha certeza que a grande maioria das coisas criadas reconhecem que ele é Deus. Eles reconhecem quem está sentado no trono. E tem ninguém no céu falando, o grande seja o César. Ninguém está falando isso. Eles estão cantando, santo, santo, todo-poderoso é o Deus de Israel. Ele continua sentado no trono, mesmo com essa bagunça. E isso está nos preparando para o choque no capítulo 5 de quem mais está lá. Quando nós estivemos agora em João Pessoa, lá tem um famoso mosteiro lá de São Francisco. Foi começada a construção lá com os idos de 1570, demorou 200 anos a construção dele, muito bonito. E tem assim um tipo de um corredor na entrada, bem no
tem exatamente essa função. São guardiões da presença de Deus naquele lugar. Isso tem alguém comentando. Os egípcios são assim, né? O esfinx não é essa mistura de cabeça de homem, corpo de animal, isso faz parte de guardiões celestiais. Os faraós tinham essa simbologia, então estava em todo lugar. E na Babilônia tinha isso muito claro. Nós temos uma parede antiga da Babilônia com os querubins que guardavam Deus Marduk. Então todo mundo tinha essa noção, né, de que tinha uns seres assim, ferozes que guardavam a presença do Santíssimo. Querubim, então, o nome representa mais a função, né? Exatamente, a palavra querub em hebraico é a palavra de pegar fogo, né, de queimar. Então eles potencialmente são seres com fogo também. E, por exemplo, Gabriel, que deu uma mensagem para Maria, para José, não era querubim, não, eles são mensageiros, são outros seres. Então querubins são especificamente os guardiões da presença. Eles que têm uma asa assim que cobre. A função da asa do querubim é isso, né, de proteção, de vigiar. Mas os outros seres parece que são mais mensageiros. Então a palavra dos outros seres é anjo. Em grego, angelos é a palavra geral de mensageiro. Um ser humano pode ser um mensageiro, um anjo, né? Ele simplesmente carrega uma mensagem. São servos de Deus. E o Miguel também. Miguel também. Miguel era arcanjo, né? Aí é outra função, né? Parece que sim. Essa a gente não... Nos livros canônicos nós não temos muitos detalhes, mas nos apócrifos e outros nós temos um monte de coisa interessante. Mas é difícil de navegar esse mar de detalhe. Algumas coisas são piradas, mas são bem interessantes. Nós temos nomes, nós temos divisões de anjos, nós temos funções diferentes e lutas contra demônios específicos. É bem bagunçado, mas nos nossos livros é um pouquinho mais, a gente sabe menos, né? Então essa cena inicial do 4, eu acho que tem essa função de identificar quem está assentado no trono, sendo que esse é o versículo essa é a frase mais repetida nesse trecho. Então 9 a 10, esses seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono, que vive para todo sempre. E os 24 anciões se prostram diante dele, que está assentado no trono. Você viu como é repetitivo isso, né? Esse é o foco desse capítulo, aquele que está governando todas as coisas. Não vamos nos perder nos detalhes assim que a gente não sabe muito bem. Vamos focar no que está sendo falado sobre esse que está assentado. Ele recebe louvor constantemente sem cessar, ele é reconhecido como Deus Todo-Poderoso, ele é adorado, versículo 10, adoram aquele que vive para todo o sempre, lançam as suas coroas diante do trono. Tu és Senhor e Deus nosso, digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu acho que isso aqui, novamente, não é aleatório, é uma coisa que faz parte da mensagem de quem que é essa pessoa que está sentado no trono. Diz aqui que ele é digno, isso aqui vai ser outra palavra-chave. Ele merece isso aqui. Esse que está sentado no trono, todo mundo lá reconhece que ele merece glória, honra e poder. Glória, honra e poder. Ele merece ser reconhecido. E por que ele é digno? Diz aqui o texto. Porque ele é o Criador. Porque criaste todas as coisas. Por que aquele que está assentado merece? Porque ele criou todas as coisas. Mas sabe quando alguém faz uma coisa bonita, né? A gente reconhece elas aqui na igreja. Quando a gente faz um jantar, a gente reconhece as pessoas que estão servindo, a gente reconhece as pessoas que trouxeram e fizeram a comida, a gente reconhece as pessoas que gastaram seu tempo, estão fazendo o esforço de servir, a gente reconhece quem pensou, quem planejou. Quando tem uma cantata, a gente reconhece quem
investir o seu tempo, trabalho para montar, a gente reconhece quem fez a música, a gente reconhece quem está cantando, a gente vai, nosso mundo a gente reconhece quem faz certas coisas, né? E a visão aqui que a gente tem é que aquele que está assentado, ele é reconhecido pela sua criação. Os seres viventes, os querubins, os governantes celestiais, eles reconhecem que Deus merece todo o reconhecimento, porque Ele fez tudo, Ele fez todas as coisas, e porque Ele também sustenta. Você vê, por tua vontade elas existem, ou elas continuam existindo. Então, aquele que está assentado, Ele mantém todas as coisas. Imagina que declaração, né, para aqueles 7 igrejas que estavam sendo perseguidas, que tem um lugar onde Deus é reconhecido, Ele criou todas as coisas, e que confusão essa declaração, e Ele mantém todas as coisas existindo, Ele mantém o sistema de poder corrupto, Ele mantém o César em poder, Ele está mantendo as pessoas que estão oprimindo e perseguindo o povo, Ele mantém essas pessoas vivas. Difícil de compreender isso aqui. Então a igreja estava sendo convidada aqui neste capítulo a ter uma visão um pouco mais ampla da sua situação. Deus é louvado e reconhecido, sim, e Ele é quem está assentado, e Ele sim quem sustenta as pessoas que estão oprimindo o povo de Deus. Mas não termina aqui, né? Mas eu achei interessante, né, os anciões tirar a coroa e jogar para aquele que estava sentado, porque quando nós eles estavam despojando, eles tinham que ver a coroa. Sim, seja quem eles são, eles estão reconhecendo o Deus na realidade, né? Deus é reconhecido como todo, não tem nenhum acima dele. Todos os governantes, todos os conquistadores, todo mundo reconhece ele como o supremo. É este quem é o governador verdadeiro de toda a terra. Isso é muito importante estabelecer para o capítulo 5. Que eu acho que nós não teremos o tempo de cumprir hoje. Mas basta o seguinte, né, para a gente, acho que melhor mais ou menos encerrar por aqui, senão a gente começa isso aqui e ficamos aqui até o culto à noite. O que basta você ver, eu acho que é uma coisa que está sendo feita aqui, é esse digno. O Deus Criador, aquele que está assentado, Ele é digno porque Ele criou todas as coisas, Ele está assentado sobre todas as coisas. E agora o que vai ser adicionado, que é novo no capítulo 5, é que não é só Ele que é digno de todas as coisas. Essa é a novidade, e que vai ser grande esperança e consolo para o povo perseguido, que são testemunhas de Jesus. Saibam também que Jesus faz parte desta cena celestial. Aquele que está sentado no trono, tem alguém do lado dele lá também, que vai dizer aqui que ele vai receber todas as coisas. Eu acho que é mais aqui, no versículo 11, está lá todo mundo, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, os milhares e milhares e milhões de anjos. E naquele lugar onde, muito claro, que é o Deus verdadeiro, aquele que está sentado, que tem os 4 seres viventes, tem 24 anciãos, que é muito certo quem Ele é, nós temos uma declaração que aquele que agora as igrejas estão seguindo, pode ter certeza que esse Cordeiro também, ele é digno, ele faz parte disso. Misteriosamente, ele é digno também de toda poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele compartilha nessa pessoa. Ele é Deus. Então a revelação do capítulos 4 e 5 vai ser isso. Essa pessoa que eles estão seguindo, ele faz parte dessa identidade celestial. Ele foi morto, sim, mas ele reina atualmente. Ele foi exaltado. Só que eu acho que nós veremos com mais detalhe, né, isso semana que vem, né? Mas eu acho que o foco dessa bagunça de detalhes é não chegar nessa conclusão. Aquele que está assentado e também ao Cordeiro, eles são iguais, estão na mesma posição. Então saiba que aquele que você segue, você está em boas mãos.
Ele não sumiu, desapareceu, mas Ele é quem está reinando agora. Vai explicar por que vocês estão sendo perseguidos. Deixa eu só falar também, então, rapidinho, para não deixar assim. Aquele que está sentado, aquele que merece toda honra e glória, ele merece isso porque ele foi perseguido e porque ele foi morto. Então ajuda eles a entenderem, vocês sendo perseguidos e mortos, oprimidos, o seu sofrimento não é sinal do abandono de Deus, mas é o sinal que você pertence ao Cordeiro. Porque o que torna ele digno de receber toda a honra, poder, é porque ele foi morto. É a mesma... Aqui, aquele que foi morto, é a mesma palavra para descrever a igreja, ou seja, os santos, os conquistadores, aqueles que vencem, que dão testemunha, são aqueles que são mortos pela sua testemunha. Então a identificação é para ajudar o povo a entender, nós estamos aqui isolados, sofrendo, trabalhando na nossa testemunha, e está difícil, é chato, estamos sofrendo. Então saiba que aquele que está sentado no trono é o seu Deus, e o Cordeiro, que é digno de receber toda essa honra e glória, ele é digno porque ele também foi morto. Então o seu sofrimento não é aleatório, é um sinal de que o Cordeiro realmente é o Deus verdadeiro. Você está sendo identificado com Ele, que fez Ele digno de receber toda a honra e glória, é o que te faz ser digno agora de ser associado com Ele. Então vai ser uma palavra de consolo, o capítulo 5. Meio chocante isso. É o Jesus exaltado, o Jesus digno, não é o Jesus perfeito, glorioso, aquele que está batendo em todo mundo, mas é o Cordeiro, é o sofrido, é o morto, é o submisso. Que foi obediente até a morte. Isso, então vai ser uma palavra de essa faz parte da sua identidade agora, de ser aqueles que são perseguidos, aqueles que segurem a testemunha, e é muito provável que isso vai incluir sofrimento na sua parte, mas não é um sofrimento vazio, aleatório, é o que vai te fazer parte do povo de Deus. Isso faz parte, vai ajudar eles a entenderem melhor. Isso faz parte da guerra, vai ser o sinal que nós estamos numa guerra, nós participamos, são as marcas nossas da participação do reinado. Isso é o final, é o fato que você está participando do reino de Cristo. O reino do Cordeiro vai ser isso, pessoas perseguidas pela oposição. Vai ajudar a entender melhor por que é tão difícil, por que estamos numa guerra. Porque o seu líder leva o reino assim. É assim que este reino funciona. Liderado pelo Cordeiro morto, então os seus seguidores é a mesma coisa. É um sinal que você está no lugar certo. Você está difícil viver a vida cristã. Tá? Eu acho que esse faz parte da função desse capítulo inicial. E vai dar vou deixar o resto para o capítulo 5. A gente fala sobre o livro, que a gente vê no capítulo 5. Então vamos deixar o capítulo 5 para a semana que vem. Encerramos com perguntas, comentários, observações, dúvidas. Eu queria que você repetisse a referência dos querubins do Antigo Testamento. Então a primeira que a gente vê vai ser Gênesis 4 ou 3. 3 é quando eles caem, Aí eu acho que é o 4 onde Deus fala, a gente vai ter que tirar eles daqui, Ele vai colocar querubins para guardar a presença de Deus. Aí a próxima vez que a gente vai ver querubins vai ser no Êxodo, vai ter que ser entre... Oi? Finalzinho do 3, 24. Obrigado. Isso. Aí o próximo vai ser a montagem do tabernáculo, que vai ter que ser Êxodo 23 a 30 e depois 34 a 40. Vai ter que ser em algum lugar ali, não estou me lembrando. Mas vai ter a descrição do véu, para colocar querubins no véu. Eu não sei quais daqueles capítulos eles estão.
E para o capítulo 5, leia novamente Daniel 7. Tá? Porque a cena do 5 ele está descrevendo o que Daniel 7 descreve, que é a chegada do Filho do Homem no céu. Tem um trono lá, o livro está aberto, tem livros lá também abertos, a recepção da autoridade do reino de Deus. É este momento que Apocalipse está descrevendo, Daniel 7. Quando ele usa isso já no 5, no spoiler, quando ele diz que não foi encontrado nenhum ser digno no céu, na terra e debaixo da terra. Esse debaixo da terra é só para dar uma ênfase. Sabia que alguém ia perguntar o que é essa frase de debaixo da terra. Isso é só uma ênfase ou realmente tem algum significado? Tem gente que, então, se você levar ao pé da letra nesse momento, né? Aí o que é isso, né? É o inferno? O que é debaixo da terra? A gente crê que é um círculo, então debaixo da terra tem o espaço. Mas eu acho que é mais isso. É uma figura de expressão. Não tem ninguém, né? Não é literalmente. Eu acho que a outra dica que a gente está vendo aqui, ela não é uma descrição literal. Ela é funcional. Qual que é a função dos seres viventes? Guardar a presença de Deus. São criaturas. Essa descrição não nos fornece especificamente a aparência desses seres viventes no total. É mais, eles são os guardiões. Porque em Ezequiel eles têm quatro caras. Cada um tem os 4 caras. Aqui ele só tem uma face. Qual que é qual? Eu acho que essa não é a pergunta. A pergunta é: eles são os seres que guardam Deus. O João não está preocupado em descrever para a gente os detalhes da sua visão. Ele quer dar essas ideias em geral para a gente. E esse é um ótimo exemplo de que é uma expressão. Senão fica bem confuso, né? Debaixo da terra. Mais alguma pergunta assim sobre como a gente está lendo isso daqui? Só fiquei meio duvidando como depois aqueles 3 temas, guerra messiânica, segundo Êxodo, testemunhar. Minha atenção viajou. O segundo Êxodo seria uma segunda libertação. Segundo momento de libertação do povo. Sim, obrigado, Cris, por ter trazido de volta. Eu tinha esquecido do tema. Eu tinha escolhido algo para falar sobre isso, mas a gente não chegou, né? Quando a gente vê eles cantando capítulo 5, é que a gente não chegou aqui. Capítulo 5, versículo 9, depois que chega lá o cordeiro, ele pega, ele toma posse do livro e tal. Versículo 9 diz: eles cantavam um cântico novo. Essa frase, cântico novo, eles cantaram uma música e tal. Isso faz parte desse tema de Êxodo. Como que faz parte do tema do Êxodo? É que a primeira vez que a gente vê a palavra salvação na Bíblia, libertação, é Êxodo. E a primeira vez que a gente vê uma canção sendo cantada é logo depois da salvação de Deus. Êxodo, capítulo 15. Então, vou escrever aqui, Êxodo 15, é outra coisa que dá para você ler essa semana. Então tem uma cena lá onde a canção é: quem que é acima do Deus poderoso, o Deus do Êxodo? Ninguém. Nem Faraó, nenhum dos deuses do Egito, só ele é Deus. É a exaltação de que Deus é porque o que ele fez. Aí em Isaías, Deus promete fazer isso novamente. Ele promete novamente salvar, que nem ele salvou no Egito, salvará, e quem ele salva vai cantar uma nova canção. Isaías, esse eu queria ler, Isaías 42. Na verdade, estou empolgado. Vamos começar no Isaías 12, desculpa. É que a salvação de Deus vai ser acompanhada com música, com gratidão. Então Isaías fala do momento, que Deus chega com o seu reino messiânico, Isaías 11, quando chega Jessé, o filho de Jessé, e quando o reino de Deus chega, o que vai acontecer é o capítulo 12 de Isaías. Vou escrever isso aqui também para quem acompanhar, Isaías 12 e 42, 1 a 12. Então Isaías 12 fala assim: naquele dia
que é o dia de Isaías 11, o dia da libertação, o dia que o reino chega. Naquele dia o povo dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e agora tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Ó Senhor, sim, ó Senhor, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Cantem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Nós vemos uma multidão cantando em Apocalipse, que eu acho ecoando essa cena, que quando Deus salva o povo, todo mundo vai cantar e reconhecer o que é feito. E quem que faz isso em Apocalipse? É o Cordeiro. Deus, na forma de Cordeiro, fez isso. Agora pule para o capítulo 42, esse momento do cântico novo. Só vou ler a parte mais para o final. Quando Deus agir novamente e salvar o seu povo e o resgatar, isso aqui é só um exemplo, né, de coisas assim. Você pode ler 1 a 12, mas eu vou ler só do versículo 10 a 12. O que Deus fala que vai acontecer é o seguinte: cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar, e tudo que nele existe, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a voz, regozijem-se os povoados, habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, ou seja, do norte, do sul, do leste ao oeste. Essa é a ideia dessa descrição. Lá no mar, lá nas montanhas, seria a referência do leste ao oeste para eles. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. Essa é a ideia. Depois que Deus salvar o povo de Israel novamente, esse segundo êxodo será acompanhado com louvores e com gratidão. Nós vamos ver isso, então, no capítulo 5. Um novo cântico sendo contado, quando o Cordeiro chega lá e fala que ele conquistou e que ele resgatou e comprou um novo povo, que somos nós. Os céus está gritando, anunciando, louvando. E quando nós louvamos a Deus, nós estamos louvando pela mesma razão. Estamos participando no louvor celestial pelas grandes obras de Deus. E as nações são convidadas a participar. Então ela evoca esse tema das nações virem conhecer o Deus verdadeiro, ela evoca a obra de Deus no Êxodo e essa promessa de Deus agir novamente. Então todas essas coisas estão fazendo parte, né, desse livro. Ele está resumindo muitas partes da Bíblia com essa cena. Então você pode dar uma relida nesse trecho, Êxodo 15, Isaías 42 e Daniel 7, com Apocalipse 5. Mais alguém? Depois que terminar, eu queria compartilhar uma curiosidade matemática muito interessante. Eu fiquei viajando no site e fiquei bem fascinado aqui com as coisas que eu não tenho. Então não esqueceremos. Profundidade nunca nem estou aí, porque senão é muito abstrato. Tá bom. Alguma dúvida? Ou comentário que você queira compartilhar de alguma coisa? Para mim foi assim, muito interessante saber que não importa o que a gente passar aqui, né, que Deus é sempre o mesmo. Ele está vendo, Ele deixa isso passar porque realmente é isso. Nossa vida não é aqui, é lá. Nossa alma é aquilo. Então, pode passar por montanhas, vales, qualquer coisa. A visão tem que estar centrada naquilo que está no trono, porque lá estaremos um dia. Achei isso muito interessante. Sim, essa participação que a gente tem naquele momento lá, que parece que é constante. Todo mundo vai passar. Eu acho que essa faz parte da função na carta, de ter essa cena do trono, e a gente lê ela agora e ela é
é o que está acontecendo agora lá, né? Quando a gente se junta para louvar, orar, podemos ter essa coisa palpável para a gente. Mais alguém? Beleza. Podemos. A gente encerra com oração. Aí você quer falar a parte da matemática? Tá bom. Então vamos orar rapidinho aí. Senhor, não terminamos o que a gente tinha planejado. Pelo menos eu não terminei do capítulo 5. Mas sabemos que, como diz aqui, o Senhor está assentado sobre todas as coisas. E queremos submeter as nossas vontades à Tua, sendo que vai ser a Tua vontade que será feita, o Senhor que mantém a gente vivo, mantém funcionando as coisas, não só na nossa vida pessoal, mas os próprios sistemas aqui da sociedade, sistemas ruins e sistemas bons. E queremos nos submeter à Tua vontade e conhecer o que esse livro nos fala sobre por que o Senhor faz isso, por que as coisas continuam do jeito que estão e o que é que o Senhor quer fazer agora durante esse tempo. Então caminhe os nossos pensamentos e nos dá essa vontade, força de vontade de descobrir e de ler na Tua palavra essas verdades. Obrigado pelo tempo que temos. Nos abençoe nesse projeto aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, Karen,